Olá! Hoje vamos fazer a minha versão da mochila saco. Então, vamos aos materiais. Começaremos a montagem com os tecidos dos nossos bolsos. Parte maior voltada para cima, de baixo para cima, vamos marcar 16 centímetros e unir as duas pontas. Então, cortamos o tecido nessa marcação. Vai formar uma diagonal do lado direito e faremos a mesma coisa do lado esquerdo. Com os dois lados da frente prontos, vamos fazer a mesma coisa com o tecido de forro. Pelo avesso do forro, colocamos por cima o tecido principal. Assim saberemos o corte certo. E ficou assim. Agora, vamos montar o nosso zíper. Direito do tecido com direito do zíper. Deixe bem centralizado. E direito do forro com avesso do zíper. Seguramos muito bem com os grampinhos antes de levar à máquina. E como o nosso tecido foi cortado na diagonal, não fique puxando o tecido no momento da costura, pois é claro que ele vai esticar. Costure com calma e somente acomode o tecido para não perder o formato. Feito isso, colocamos o bolso todo para o lado direito. E vamos rebater essa costura bem próxima ao zíper. E ficou assim. Já podemos fazer o mesmo processo no outro bolso. Para o acabamento superior do bolso, vamos dobrar o debrum como se fosse um viés. E vamos costurar o debrum aberto pelo lado avesso do bolso.
Depois, vincamos esse debrum para o lado direito. Ele deve abraçar o nosso zíper, como eu demonstrei. E faremos a mesma coisa no outro bolso. Com uma das partes do tecido principal, a parte maior voltada para cima, vamos montar o nosso bolso na parte de baixo. Posicionaremos o bolso do lado direito, como eu demonstrei. Seguramos esse bolso com grampinhos ou alfinetes. E vamos costurar o debrum na parte interna e externa. Deixaremos essa pontinha sem costurar, pelo menos 1 centímetro. Feito isso, vamos colocar o nosso cursor do lado direito para o esquerdo. E agora, podemos refilar o excesso de zíper e debrum que ficou. E vamos fazer uma costura de segurança nas laterais e fundo do bolso para fechar esse bolso. E faremos a mesma coisa com o outro bolso. Antes de costurarmos esse bolso, já vamos refilar o excesso de debrum e do zíper que está no meio. Também deixaremos 1 centímetro pelo menos no meio, sem costurar, igual fizemos no outro bolso. E colocaremos o cursor do lado esquerdo para o direito. E agora,
Cortamos também o outro excesso de zíper e debrum. Também faremos as costuras de segurança laterais e fundo para prender o bolso. Com o nosso tecido de acabamento, faremos o acabamento que fica entre os bolsos. Para isso, eu já dobrei o tecido uma vez ao meio, as duas laterais para o meio e vinquei com ferro. Para facilitar a costura e não ficar abrindo esse acabamento, eu colei com cola bastão escolar mesmo. Vamos posicionar esse acabamento lá em cima, onde a gente deixou aberto. Lembre-se de alinhar bem com o meio dos bolsos. Ficará meio centímetro embaixo do nosso debrum, naquele lugar que a gente não costurou. E faremos uma costura reta, como demonstrei. E ficou assim. E dobramos o acabamento, sobrepondo os bolsos. Deixe bem alinhado ao meio e segure com grampinho ou alfinete. Vamos levar para a máquina, costurar as duas laterais e a parte superior. Será uma costura de pesponto. Agora sim, os nossos bolsos estão prontos. Vamos aproveitar e marcar o meio da parte superior desse corpo da peça. Também vamos marcar o meio das outras partes da peça, costas e forro. Continuaremos a montagem fazendo os nossos passantes. Nas duas laterais, faremos uma barrinha de meio centímetro. Dobramos ao meio e fazemos uma costura de segurança na parte de baixo. E já marcamos o meio. Faremos o mesmo processo com o outro passante.
Para essa bolsa, utilizaremos o cordão de nylon. Então, teremos de fazer uma costura superior nesse passante. Mas, se a sua alça for dessa achatada, você não precisará fazer essa costura. Essa alça tem 2 centímetros de largura. Cabe perfeitamente na largura do passante. Mas como o meu é o cordão, neste eu vou costurar a parte superior 1 centímetro para dentro. Essa costura é só para diminuir a largura do passante e o cordão fechar certinho. E ficou assim. Na parte superior do corpo frente, vamos costurar um dos passantes. Lembre-se de alinhá-lo ao meio. Por enquanto, faça apenas uma costura de segurança. E ficou assim. Já aproveitei e também costurei a minha etiqueta. Na parte costas da peça, verifique se o tecido está voltado para cima e vamos costurar também o outro passante. Agora, vamos montar o acabamento inferior da alça. Vamos dobrar o quadrado na diagonal e mais uma vez na diagonal, formando um triângulo. Passe bem com o ferro e faremos uma costura de segurança. E ficará apenas essa parte de cima aberta. Do outro lado, fazemos a mesma coisa. Esse espaço ficará costurado a nossa alça. Vamos costurar esse acabamento na parte da frente do corpo da peça. Na parte inferior dos bolsos, vamos marcar 1 centímetro em cada lateral. E vamos posicionar os acabamentos com a abertura para cima depois da marcação. Faremos uma costura de segurança. E ficou assim. Nessa mochila, eu não vou fazer a caixa de leite. Mas se você quiser fazer, a caixa de leite será de 2 por 2 centímetros. Lembrando de posicionar o acabamento também 1 centímetro acima da caixa de leite. Continuando a montagem, com a parte da frente, vamos costurar uma das partes do forro.
Centralizamos tudo muito bem e levamos para a máquina. Será uma costura normal, com o pé de máquina mesmo. Feito isso, vamos abrir essa costura. Se quiser, pode levar ao ferro. Nas outras partes da peça, costas e forro, faremos o mesmo processo. Agora, com a nossa peça toda aberta, essa é a parte costas, vamos unir a parte da frente, direito com direito e forro com forro. E deixe os passantes para o lado do forro. Eu não mostrei, mas deixe tudo bem alinhado e segure com os grampinhos. Vamos costurar em toda a volta, deixando uma abertura lá no fundo do forro. E ficou assim. Antes de desvirar, vamos cortar as 4 pontinhas da peça. E agora sim, virar tudo para o lado direito. Tudo virado. Eu já empurrei muito bem cada cantinho. Vamos fechar a abertura com pesponto. Feito isso, vamos colocar o forro para dentro da mochila. Na parte superior, embaixo dos passantes, faremos um pesponto. Para facilitar, eu viro a peça para o lado avesso. Pronto, já podemos colocar a peça para o direito novamente. Confira se todos os cantinhos ficaram bem feitos. Por último, vamos colocar as nossas alças. Eu cortei o cordão de 3 metros em 2 partes, ficando cada alça com 1,5 metro. Vamos passar a alça como demonstrei no vídeo.
E ficou assim. E por último, vamos encaixar as nossas alças dentro do acabamento que fizemos anteriormente. Vamos levar para a máquina e fazer uma costura bem na beiradinha. Em cima da alça, costure pelo menos uns 2 retrocessos. E ficou assim. Agora sim, a nossa mochila está pronta. Vejam como ficou bonita a nossa mochila. E obrigado à minha mãe, que foi o meu manequim dessa vez. Nossa mochila ficou bem espaçosa. Cabe até uma toalha de banho e uma de rosto. Também é ótima para levar os materiais escolares. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com as medidas finais da nossa peça. Muito obrigada por assistir e até mais!